Boa tarde, Felipão. Boa tarde, Marco, Gani, a todos que estão nos assistindo. Essa vai ser uma semana ainda de muita apreensão, somente pelo que pode vir aqui atrás de mim, que é o plenário da Câmara. Eric. Eric, inclusive, né, acho que o que pode vir aí, tá todo mundo esperando o que vai acontecer com o PEC dos precatórios, o que vai acontecer aí com essa questão aí do Auxílio Brasil, né? E, enfim, quanto que vai ficar no teto, quanto vai ficar no extrateto, que ainda não teve uma definição, que justamente estão esperando a questão da PEC dos precatórios, que deve sair essa semana. O que você traz para a gente aí de informação? O que você tem visto aí em Brasília para essas futuras movimentações aí? Pois é, Felipão, com a manobra que foi feita na comissão semana passada, na comissão especial que votou a PEC dos precatórios, o governo fez um pix ali de 83 bilhões para os congressistas aqui decidirem como vão gastar esses 83 bilhões. 30 bi está destinado ali para um reforço do Auxílio Brasil, que representa ali um reforço de R$100. A grande apreensão dos investidores é o que pode vir na votação aqui no plenário da Câmara, que vai estar prevista para acontecer amanhã. Então, pode ser que surjam novos jabutis, que é o termo usado aqui na política, pode ser que coloquem dentro dessas propostas outros temas que, de certa forma, expandam ainda mais o gasto, porque agora eles têm esses 83 bilhões para gastar. A grande questão é que o Paulo Guedes saiu muito fraco dessa disputa, já era previsto esse enfraquecimento do Paulo Guedes. Toda vez que a ala política quis se impor, ela se impôs nessa disputa com o time econômico, e a turma aqui percebeu, Felipe, que o Paulo Guedes está fraco, percebeu que tem 83 bilhões em cima da mesa, agora a gente vai ter que esperar o que vai ser feito. Eu alerto vocês, assim como eu vim alertando ali com relação à comissão que ia tratar a PEC precatório, pode ser sim que surjam fatos novos que pode trazer volatilidade ainda maior para o mercado financeiro. Lembrando que a sessão amanhã está prevista para começar às 14 horas e essa votação pode ser que se inicie ainda com o mercado aberto nesta terça-feira. Entendi. Gani, Saravalli, vocês têm perguntas aí para o Eric? Tenho sim. Eric, boa tarde, prazer falar contigo, meu caro. Caso venha um jabuti, que um aumento do Auxílio Brasil acima de R$400, me pareceu ali na reunião com o Guedes, quando ele fala assim, não, chegamos no meio termo, tal, 400 é o limite e tal. Se passar acima de 400, 450, 500, que seja, Paulo Guedes está fora, você acha que ele pede o chapéu? Bom ponto, Gary. Eu acho que não. Eu acho que a gente viu semana passada foi disruptivo. Acho que existia uma apreensão desde que eu passei pela XP Investimentos, que eu estou atuando aqui na BMC. Eu sempre conversei com os investidores e sempre houve uma apreensão por parte dos investidores institucionais de qual seria o momento que ia ter uma virada de chave aqui em Brasília com relação a essa questão de mais gasto, com relação a essa questão de uma agenda mais populista. A gente viu isso acontecer semana passada e eu sempre tinha dúvida que depois de desfeito o teto de gastos, se o Paulo Guedes ia ficar ou não, porque sempre foi uma bandeira dele, sempre foi uma âncora da agenda dele. E a gente viu esse turnover aí e mesmo assim ele, de certa forma, deu até várias declarações de sexta-feira para cá a favor dessa guinada na agenda. Então, não acredito que tenha mais nenhum outro grande efeito que possa tirar o Guedes da pasta, só se ele quiser, né? Só se ele amanhã já estiver cansado de reduzir essa agenda. Mas, por parte do governo, eu acho que pela vontade dele, eu acho que ele vai ficar assim até o final. E aí tem um ponto importante, porque esse enfraquecimento do Guedes, a gente vai ver também no segundo momento, que eu já venho chamando a atenção para vocês. É o segundo momento dessa discussão do auxílio emergencial, do futuro Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil, a gente vai ver ali na discussão do orçamento do próximo ano. E essa discussão está para acontecer daqui a umas 3 semanas. Como a turma que já percebeu que vai poder aprontar, já tem 83 bi em cima da mesa, que vai poder, então, esticar os gastos no orçamento, a turma já percebeu que o Paulo Guedes também está fraco, então eles devem ir para cima
desse orçamento, e a gente vai ter que esperar também para ver o que vem desse orçamento de 2022. Maravilha. Saravalli? Ô, Eric, muito boa tarde. Prazer estar aqui contigo. Boa tarde, Marco. Normalmente a gente se encontra às quartas de manhã, não é isso? Então, agora segunda, a vespertina. Ô, Eric, eu queria só entrar numa pauta aqui, eu não sei, na verdade, a gente sabe que lógica é muito relevante, principalmente no mercado financeiro, mercado de capitais, mas eu não sei o quão relevante, não sei o quão está sendo levado a sério essa nova frase do presidente aí da possibilidade de privatização da Petrobras. Eu queria entender no sentido assim, nos bastidores, se estão realmente levando a sério, ou alguém fala assim, ô, presidente, você tem que soltar essa frase para acalmar um pouco os ânimos. Como é que está realmente esse assunto no dia a dia? Ou foi mais uma frase, enfim, acho que trabalhar assim, realmente tem alguma possibilidade depois, né? Parece que está voltando a tecla nesse assunto que a gente já falou aqui nas últimas semanas, né? Legal, deixa eu só concluir o ponto do Gunning, que é um ponto muito importante, essa questão dos R$400. Eu não acredito, Marco, e quem está nos ouvindo, que a gente vai ficar nos R$400, tá? Com essa gordura aí de 83 bi, tem espaço para a turma esticar ainda mais o valor final desse auxílio, que vai ser a composição do Bolsa Família, mais esses 100 ou R$200 que vai vir para compor aí o benefício do ano que vem. Então, uma parte vai ser temporária, que seria esses 100 ou R$200, e a outra parte seria permanente, que é a reestruturação aí do Bolsa Família. E nesse ponto, Gani, uma coisa que a gente vai ter que perceber também, que vai ter que acompanhar é o seguinte: paralela a essa discussão da PEC do PEC dos precatórios, que pode abrir espaço no orçamento, tem a discussão da medida provisória, que vai de fato estabelecer o Auxílio Brasil, vai de fato criar um novo Bolsa Família. E o relator, Gani, já tem dito o seguinte, o governo anunciou semana passada que queria dar um aumento de 7 bilhões, um reforço de 7 bilhões no orçamento do futuro Bolsa Família. Eu quero que seja 11 bilhões para que isso recomponha a inflação. Então, só aí a gente já percebe que já tem no nascimento uma disputa por mais gastos, e a gente vai ter que ver então quais vão ser os desdobramentos. A minha aposta, pelas conversas que eu tenho aqui na Câmara e no Senado, é que a turma vai querer esticar um pouquinho mais esse valor. Sobre Petrobras, esse é um ponto que diuturnamente aí o presidente Bolsonaro tem batido. E olha que interessante, Marco, horas depois que ele fez essa declaração, horas antes dele ter feito essa declaração, saiu o anúncio de um novo reajuste dos combustíveis, de um novo reajuste que eu abatei na bomba de todo mundo na bomba de gasolina, a partir de terça-feira. Então, parece que é mais um discurso, uma retórica política. Toda vez que tem essa pressão em cima do combustível, tem essa pressão sobre o valor final dos combustíveis, o Bolsonaro meio que tenta lavar as mãos e dizer, eu tenho tentado fazer minha parte, eu inclusive posso colocar a possibilidade de se privatizar a Petrobras em discussão, o que eu, de certa forma, defendo. Isso só uma retórica política. A questão prática é o seguinte: ele precisaria enviar um projeto aqui para o Congresso, esse projeto teria que ser discutido na Câmara e no Senado, e depois sim se avançaria para as questões de privatização. Não existe o projeto, não existe esse debate aqui dentro do Congresso, e alerto ainda que na fila de privatizações, hoje a gente tem aquela dos Correios, que passou aqui pela Câmara, mas está parada no Senado. Então, os Correios, que não é uma estatal que demanda tanta polêmica, que tem tantos entraves, está travado. Imagina quando chegar aqui uma Petrobras. Então, eu não acredito nessa possibilidade, eu acredito mais nesse tipo de discurso, dessa retórica política, toda vez que o presidente Bolsonaro se sente pressionado pela essa questão do combustível, que é uma questão que bate lá na ponta, é uma questão que bate nos caminhoneiros, é uma questão que bate na sociedade de uma forma geral, e ele então, de uma forma política, ele tenta se esquivar, mostrando que talvez a solução seja a privatização, porque na prática a gente não vê nenhuma iniciativa nesse sentido. Muito bom. Perfeito. O Eric, mais uma pergunta aqui. Embora tenha essa guinada mais gastadora, mais populista a curto prazo, você acha, na sua visão, que numa perspectiva de mais médio longo prazo,
a sociedade brasileira entendeu a importância da questão fiscal. Isso é mais uma questão momentânea e menos estrutural. Quer dizer, que a gente não vai abandonar esse compromisso fiscal que começa ali no governo Temer, né? Essa retomada aí desse compromisso fiscal. Qual é a sua perspectiva sobre isso? Eu estou sendo muito otimista. Eu acho que tem um otimismo, Gânio, porque, trazendo algumas peças para vocês, essa mudança que foi feita no texto da PEC dos precatórios, que é uma mudança na regra do teto, é uma mudança permanente, não é uma mudança provisória. Então a gente tem que olhar para o curto, médio e longo prazo. O efeito disso vai ser no curto, médio e longo prazo. O efeito de gastar mais vai estar presente nesses 3 momentos. Então, não é algo temporário. O que se fala em temporário é só aquelas 100 ou 200 reais que poderia reforçar o Auxílio Brasil, o novo Bolsa Família. Mas a mudança no teto está dada. E é uma mudança que é uma mudança perene. E aí tem a questão do pragmatismo político, Gani. Abriu a porteira. Existia ali uma porteira trancada, com o Paulo Guedes sentado na frente, sendo o bastião dessa porteira. A partir de agora, a gente já tem esse caso que aconteceu, que pode ser renovada cada vez que o Congresso sentir a necessidade de gastar mais. Então, assim, a gente abriu um precedente, os parlamentares abriram um precedente sobre mudança no teto de gasto. Então, o que a gente tinha de previsibilidade, que o teto trazia, isso pode ser mudado numa votação de uma futura outra PEC que fale sobre outro determinado assunto. A PEC dos precatórios era para trazer de dívidas judiciais. Começou, então, resolveu a questão do orçamento que fala do teto de gasto. Então, amanhã, pode ser sim que, diante de uma necessidade mais expansionista, que os congressistas entendam que precisam gastar mais para atender a sociedade de uma forma geral, as regras do teto sejam modificadas novamente. E você vê que, historicamente, uma PEC é muito complicada de ser votada no Congresso, porque precisa de 3/5, precisa de 2 votações. Mas quando se fala de algo que pode beneficiar o parlamentar, porque o reajuste de benefício também beneficia o parlamentar lá no reduto eleitoral, as coisas aqui avançam com celeridade. Então, assim, abriu um precedente bastante perigoso, e aí que eu acho que mora um pouco da instabilidade aí com relação a essa agenda fiscal. Ô Eric, eu tenho uma pergunta aqui para você. Na outra resposta, você acabou falando sobre o presidente Jair Bolsonaro, que seria um discurso mais político ali por conta da alta dos combustíveis, falar sobre a Petrobras, né? E para tentar colocar alguma outra coisa em discussão, desviar ali o assunto também, mas eu lembro que na semana passada o ministro Paulo Guedes também acabou apontando o dedo para o Congresso quando ele falou que ele precisava do dinheiro, que as coisas não passavam pelo Congresso, falou de PEC dos precatórios, falou de reforma do imposto de renda. Hoje o Lira já meio que deu uma cutucada no Pacheco ali, falando que questão de se vai ser candidato à presidência ou não acaba atrapalhando um pouco o ritmo das votações. Esse clima instável também, inclusive no Congresso, entre o Executivo e o Legislativo, também acaba trazendo um pouco mais de caldo aí para toda essa discussão, e também se vai ter mais, né? Se os parlamentares vão ser um pouco mais, vão com um pouco mais de sede a esse pote aí que se abriu no orçamento? Com certeza, Felipe. Esse é o efeito de outubro. Nós estamos há um ano das eleições, aquilo que a gente já vinha cantando há muito tempo aqui na BMC, quando chegar outubro, essa chave aqui em Brasília vai virar e o efeito político eleitoral vai estar presente aqui nesse Salão Verde e também ali no Senado. Então, assim, quando o Lira falou que as coisas não estão avançando no Senado, o que tem lá hoje é essa reforma tributária do imposto de renda que prevê aquela taxação de lucros e dividendos. Ali havia uma estimativa de arrecadação de cerca de 30 bilhões, que é exatamente esse reforço que o governo queria ter no auxílio emergencial. Só que essa proposta travou ali no Senado, não tem previsão de avançar, e se avançar vai ser completamente alterada, tá, Felipe? Essa proposta do imposto de renda que trata de taxação de dividendos, se passar no Senado, que tem um cenário, nosso cenário base é de pouca possibilidade, mas se passar no cenário bastante otimista, ela vai ser bastante alterada. Então, tem esse fator e tem um outro elemento que a gente vai ver amanhã. A partir de amanhã,
o presidente do Senado oficializa a filiação dele no PSD, e já é um passo, Felipe, para a construção de uma terceira via. Agora, todas as declarações do Rodrigo Pacheco, todos os movimentos que ele fizer dentro do Senado, vai vir com o carimbo de que ele está, então, armando aí a eleição dele de 2022. Então já começa a contaminar essa agenda política eleitoral, como a gente via sinalizando, e as coisas vão ficar cada vez mais travadas. O que eu vejo aqui avançar, com perspectiva de avançar, é a PEC dos precatórios, que, como eu disse para vocês, coloca 83 bilhões em cima da mesa dos parlamentares, e o orçamento, que é onde vai definir exatamente como esses 83 bilhões vão ser gastos. Então, o que eu vejo de perspectiva de avanço para esse final do ano são essas duas propostas, porque são propostas que atendem o governo e também atendem o Congresso. O que não atender, não tiver essa consonância entre essas duas peças, a gente vai ver muita dificuldade aqui em avançar. E, logicamente, dentro da questão retórica, dentro da questão de discurso, a gente vai ver cada vez mais embates públicos aí daqui para frente. O Eric, só a minha pergunta já é nessa mesma linha, mas acho que toda semana que a gente se encontra eu faço a mesma pergunta, então acho que já sabe que pergunta que é. Mas agora acho que mudou de nome, eu inventei um nome, agora você me corrige se for muito errado, mas inventar numa quarta linha, quarta opção aqui, a quarta via, né? Tem a possibilidade do ex-juiz Sérgio Moro também anunciar a sua possível pré-candidatura. Mas a pergunta é assim, será que realmente, qual que é o objetivo, né? Porque, na minha opinião, depois você pode estiver errado, não é o mesmo juiz que a gente tinha, né? Um ano para trás, enfim, algum tempo atrás, né? A exposição, enfim. Ou será que ele está olhando nesse capital político para se expor no momento das eleições e, enfim, está próximo de um ministério? Enfim, quais são realmente os objetivos, né? Porque pode ser uma quarta via, uma terceira via, mas não sei qual que é a visão aí de Brasília em relação a essa possível candidatura, né? Marco, eu acho que o primeiro passo vai ser uma filiação dele. Eu acho que a gente vai ter que acompanhar isso para ver se de fato ele vai se filiar. E a candidatura em si, ela tem que ser confirmada só no meio do ano que vem. Então, até lá, ele pode até anunciar que vai ser candidato e recuar. Então, assim, eu estou falando isso porque aconteceu com Joaquim Barbosa. Se vocês se lembrarem, a eleição retrasada, o ministro do STF, Joaquim Barbosa, saiu e assim que ele botou a cabeça para fora, uma semana ele já estava despontando na liderança das pesquisas, mas desistiu no meio do caminho, achou que não era uma boa ele ser o candidato. Então, assim, tem muita coisa ainda para acontecer. Eu acho que o Moro pode fazer o teste. O primeiro teste vai ser essa filiação. Depois ele pode até trocar aí a candidatura, pode ser candidato para outra frente, para governo, para, enfim, deputado, para senador. Com relação ao ministério, eu acho que ele não vai querer, tá, Marco? Porque ele já chegou ali no Ministério da Justiça, conheceu ali como funciona a dinâmica de um governo, que é completamente diferente de um tribunal, como ele conduzia lá na primeira vara de Curitiba. Então, assim, não sei se ele tem esse apetite para ficar ainda num ministério, querer um ministério. Então, vamos acompanhar, porque, como você colocou, não é o mesmo Moro de 2018, quando ele não tinha nenhum questionamento. De lá para cá, várias decisões dele foram revistas, o que colocou ali uma certa suspeição, e esse é um termo técnico que é utilizado no Supremo Tribunal Federal, sobre algumas iniciativas que ele teve. Teve aquela questão também de vazamento de dados, teve várias outras questões que envolvem o nome dele, que de certa forma enfraqueceram eleitoralmente. Se você pegar o Moro, o dia que ele desceu ali do ministério do Bolsonaro, que aí ali a gente viu uma queda gigantesca na Bolsa, de lá para cá ele só veio perdendo capital político e capital eleitoral. Então vamos esperar para ver o que ele vem, como vem e qual é o discurso e a plataforma que ele vai apresentar. Eu sou ainda muito cético com relação ao potencial eleitoral dele, mas vamos esperar porque ainda está muito distante aí a próxima eleição. O Eric, tenho duas rapidinhas aqui. Em que pé que está Eletrobras e Correios? Você acha que a gente pode ter alguma privatização ainda este ano? E a segunda pergunta, essa veio até uma delas do chat, né? E a segunda pergunta é entre Moro e o Leite, né? O Eduardo Leite. Quem que é mais competitivo? Boa. Eletrobras, Gani, já está na fase de modelagem, tá? A gente teve semana passada aí a apresentação lá no PPI,
que é aquele início de definir como vai ser a privatização da Eletrobras, e existe essa expectativa que isso aconteça no começo do ano que vem. Então, essa agora está na parte dos órgãos, das autoridades competentes tomarem conta desse processo aí da Eletrobras. Já saiu do Congresso já tem uns 3, 4 meses e tem avançado, tá? Semana passada mostrou isso, mostrou que a gente pode ver aí esse fim dessa modelagem no começo, acho que no primeiro trimestre do ano que vem. Então, há essa expectativa aí dentro do mercado financeiro. Com relação ao Correios, que você colocou, Correios passou com uma certa celeridade aqui na Câmara dos Deputados. Isso se deve muito ao alinhamento que o Arthur Lira tem com o Palácio do Planalto. Se vocês verem, o Arthur Lira conseguiu andar com várias agendas do Paulo Guedes, que hoje ficou travada ali no Senado. Então, ainda não tem perspectiva de votação desse projeto dos Correios no Senado, meio que estancou ali, tiveram várias reações e não há previsão disso avançar. Tiveram algumas declarações há 2 semanas atrás de que vamos ver, vamos estudar, mas não saiu disso. As coisas estão bastante emperradas ali no Senado. Com relação a Moro e Leite, a gente vai ter que ver, dentro desse processo do PSDB, em que envolve o Leite, qual vai ser o mapa final dessa disputa. Porque da disputa, hoje a gente está vivendo essa disputa dentro do PSDB, entre o Leite e o Dória, e a gente vai ter que ver então qual vai ser o resultado. Se tiver muito rachado o apoio entre o Dória e o Leite, isso vai dificultar o Leite dentro do próprio partido. Porque existe uma realidade dentro da política, uma realidade dentro das eleições, que é o próprio partido abandonar o candidato. Então a gente vai ter que ver, se vem a vitória do Leite, como vai ser essa vitória. Estou falando isso porque isso é o background para dizer se ele é competitivo ou não, tá? E assim, ele vindo, ele então, eu acredito que consiga angariar mais espaços aí dentro de setores da política, de setores da economia, do que o Moro, porque ele já tem nas suas costas um executivo, ele é governador, então ele já tem até o que mostrar dentro da economia, ele tem o que mostrar como é que ele combateu essa questão da pandemia. O Moro não. O Moro ninguém conhece qual é o legado dele dentro de questões administrativas, porque não existe, ninguém conhece ainda quais são as ideias dele, a não ser que ele crie, igual o Bolsonaro criou, um Paulo Guedes, alguém que verbaliza aí qual é a agenda econômica. Então, entre os dois, eu acho que, a depender de como o Leite sai da disputa do PSDB, o Leite ainda é um pouquinho mais competitivo em razão desse histórico aí, já como governador lá no Rio Grande do Sul. É isso aí. Maravilha. Ô Eric, quer deixar suas considerações finais aí? Se tem mais algum assunto importante e muito bombástico aí pra gente acompanhar nessa semana também? Ou ficamos na PEC dos precatórios e tudo isso que a gente acabou conversando? Eu acho que os principais temas são esses, Felipe, e chamo a atenção de vocês para acompanhar amanhã a sessão que inicia às 14 horas, porque pode vir algumas surpresas que podem impactar aí o mercado financeiro. Maravilha. Eric, forte abraço para você então, ótima semana e nos vemos na próxima semana aí. Obrigado, Felipão, obrigado, Gani, obrigado, Marco, e a todos que estão nos assistindo. Forte abraço.